Dica de estudo para a atividade 1. Reconhecer a conservação ou modificação de medida dos lados do perímetro e da área em ampliação ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. Vejam aí 3 figuras representadas por 3 retângulos na cor rosa. Figura 1, cujas dimensões são 10 metros por 20 metros. Figura 2, 20 metros por 40 metros. E figura 3, 40 metros por 80 metros. Aqui a gente vai calcular perímetro e área dessas 3 figuras e a relação existente entre elas. Vamos lá. Na figura 1, vocês acabaram de ver aí o contorno, né? Contorno é perímetro. O perímetro da figura 1 corresponde a 10 metros, mais 20 metros, mais 10 metros, mais 20 metros, dá igual a 60 metros. A área da figura 1, a área é espaço ocupado, é o que está aqui dentro desse contorno. Para calcular a área de um retângulo, multiplica-se as duas dimensões. Então, 10 metros vezes 20 metros igual a 200 metros quadrados. Na figura 2, observem aí novamente o contorno da figura 2. Calculando o perímetro dessa figura 2, que é a soma dos 4 lados desse retângulo, a gente vai ter 120 metros. E a área, por se tratar de um outro retângulo, multiplicam-se as duas dimensões. 20 metros vezes 40 metros dá igual a 800 metros quadrados. Na figura 3, observem novamente aí o contorno. O perímetro da figura 3 corresponde a 240 metros, porque é a soma dos 4 lados desse retângulo. Embora as outras duas dimensões não apareçam escritas, mas vocês devem lembrar que em um retângulo os lados paralelos e opostos possuem a mesma medida. E de área, nós temos que 40 vezes 80 dá igual a 3.200 metros quadrados. Sabendo o perímetro e área das 3 figuras, a gente vai concluindo que... A gente vai ver agora qual é a relação entre esses valores quando eu penso em ampliação ou redução dessas figuras. Porque quando eu olho para as imagens, eu tenho que a figura 2 é uma ampliação da figura 1, a figura 2 pode ser uma redução da figura 3, a figura 3 pode não, ela é uma ampliação da figura 1, ela é uma ampliação da figura 2. Então, o que a gente poderia ver aqui? Que o perímetro da figura 2, que é esse contorno aqui, ó, ele é 2 vezes maior que o perímetro da figura 1. Vamos verificar. Então, se uma dimensão, um lado aqui vale 20 e a figura 1 inicial vale 10, então 2 vezes 10, 20. Se o outro lado que vale 20, 2 vezes 20 dá 40, então corresponde, né, a ser 2 vezes maior. Assim como a gente pode estar olhando aqui, ó. Perímetro da figura 1, 60 metros, perímetro da figura 2, 120. 2 vezes 60, 120. O perímetro da figura 3, esse contorno aqui, ó, diz aqui que ele é 4 vezes maior que o perímetro da figura 1. Então, aqui, ó, essa lateral de 10 passou a ser 40, então 10 vezes 4, 40. E essa lateral de 20, 4 vezes 20, 80, também corresponde. Olhando para cá, 60 perímetro da figura 1, 240 é o perímetro da figura 3, ou seja, 4 vezes 60, 240. Com relação à área da figura 2 diz aqui que ela é 4 vezes maior que a área da figura 1. O que isso quer dizer? Olha, a área da figura 1 ela é composta por esses dois quadradinhos. Então, quantas vezes a área da figura 1 cabe dentro da figura 2? Se eu observar aqui, ó, cabe 1, 2, 3, 4. Então, é 4 vezes maior. Ela diz também que a área da figura 3 é 16 vezes maior que a área da figura 1. É o mesmo raciocínio. Quantas vezes a área da figura 1 cabe dentro da figura 3? E aí você vai vendo que vai dar 16 vezes, né? Ou seja,
Se eu falar em redução, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que a figura 1, ela é, em termos de área, 16 vezes menor que a figura 3, que o perímetro da figura 1 é 4 vezes menor, ou 1/4 do que a figura 3, assim como o perímetro da figura 1 é a metade do perímetro da figura 2, e que a área da figura 1 é 1/4 de área da figura 2. Agora, o que é muito importante? Em uma ampliação ou redução, deve-se considerar todas as dimensões da figura. Vocês observaram aqui que das duas dimensões, todas elas sofreram modificações. Então, eu não posso ampliar uma figura achando que eu só posso modificar uma só dimensão. Isso não é uma ampliação. Então, eu tenho que modificar sempre as duas dimensões, ok? Então, nessa atividade, vocês vão analisar o perímetro e a área de figuras ampliadas ou reduzidas, ou seja, que modificações elas sofreram, quantas vezes elas ficaram menor, quantas vezes elas ficaram maior. Bons estudos!